Aqui nós vemos que Marta, ela queria sim ser uma boa anfitriã. Ela queria receber o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores com o melhor que ela tinha, prestando aquilo que ela gostava de fazer, que era o serviço. Mas nós vemos que Jesus queria que ela se assentasse como Maria. Queria que ela ouvisse aquilo que ele tinha para ensinar. Porque logo ele iria morrer e aquilo que ela aprendeu nunca mais seria lhe tirado. E Jesus, ele dá o diagnóstico de Marta. E ninguém melhor do que Lucas, o médico, para escrever qual que era o diagnóstico dela. Ansiedade, ocupada com muitos afazeres. Quantas das vezes nós não andamos ansiosos com os nossos corações? Quantas das vezes o ativismo do dia a dia nos tira aquilo que é mais importante, que é a presença do Senhor? Quantas das vezes nós andamos afadigadas e afadigados com tantas coisas e perdemos a boa parte? Nós vemos aqui que Marta, ela escolheu servir. A nossa vida é feita de escolhas. Olha, você escolhe com quem casa. Asaldo João casou comigo, eu orei. Mas você escolhe com quem casa, você escolhe o trabalho que você quer, você escolhe o carro que você compra, você escolhe a casa que você vai morar. A nossa vida é feita de escolhas, e qual escolha nós faremos? Qual escolha eu e você faremos nessa noite? Você já chegou aqui, você escolheu vir à casa de Deus, então abra o seu coração e adore a Ele. Marta escolheu servir, mas Maria escolheu se assentar e ouvir. Uma das coisas que eu não abro mão no grupo de louvor, que eu sempre falo, é o nosso momento de palavra. Toda quinta-feira a gente tem um ensaio, mas antes do ensaio, cada um responsável pela semana traz uma palavra de acordo com um livro que a gente lê, com um capítulo. E eu falo, eu não abro mão. A gente pode até não ter um ensaio durante a semana, mas na outra semana a gente tem 2 palavras. E já chegou a semana de ter 3. Mas eu não abro mão, porque é muito fácil nós querermos servir. É muito fácil desejar isso aqui, mas é tão difícil querer assentar e ouvir. E quantos de nós estamos com o microfone na mão e não gostamos de sentar para ouvir? Quantos de nós estamos tão afadigados e ansiosos em querer oportunidades, mas nós não queremos sentar e ouvir? Marta escolheu ser uma boa anfitriã, mas Maria escolheu a boa parte, e que essa nunca lhe será tirada. Que nós não venhamos andar distraídos com tantos afazeres do dia a dia. Como eu disse no início, eu não estou fazendo apologia ao trabalho, ele é necessário, você paga a sua conta com o seu trabalho. Mas nós não podemos inverter a ordem que foi deixada na palavra de Deus, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Em João capítulo 12, gostaria de ler rapidamente. João 12, somente o verso 1 ao 3. João 12, 1 ao 3. Diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa, antes dele morrer, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe ali, pois, uma ceia, e Marta servia. De novo. Não tem um ditado que a gente fala assim, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar? Aqui caiu. Jesus visitou a casa de Marta 2 vezes. E as 2 vezes ela estava servindo. E Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os cabelos. E encheu-se a casa com o cheiro do unguento. E aí, qual será a nossa escolha nessa noite? Trabalhar ou adorar? Maria as 2 vezes, Marta as 2 vezes serviu. Maria na primeira ela se assentou e aprendeu e ouviu. E na segunda ela adorou. Existem escolhas nas nossas vidas que nos levam para frente. Às vezes te adianta 5 anos, 10 anos. Mas dependendo da escolha que você faz, ela te puxa para trás.
ela te faz descer degraus. Existem escolhas que nos levam para o céu e outras que nos levam para o inferno. Existem escolhas que nos aproximam de Deus e outras que nos afastam de Deus. Então a minha pergunta nessa noite é: qual escolha faremos? E eu tenho uma dica para dar. Primeiro, busque a direção de Deus. Você sabe qual é a direção? Oração. A oração pode muito seus efeitos. A segunda, isso é algo pessoal que eu anotei, o que Jesus faria em meu lugar. Eu brinco porque lá em casa, os temperamentos, olha a bomba que o João tem na mão. Eu sou colérica com sanguínea. E o João é fleumático com melancólico. Então, muitas das vezes eu quero agir no impulso, na emoção. Mas eu paro e penso, o que Jesus faria no meu lugar? E sempre é o contrário daquilo que eu pensei em fazer. Terceira coisa, como saber se eu estou fazendo a escolha certa? O que a Bíblia diz? A Bíblia nos diz se é lícito, se é ilícito, se convém ou não. E a quarta coisa, o que o Espírito Santo está falando ao meu coração? O que eu estou sentindo? Há um tempo atrás, eu queria muito algo. E eu já tinha decidido. E eu fui orar, Deus, eu quero muito isso, então me direciona, é isso mesmo? E o meu coração fechou tanto. Deus não falou nada na oração, mas o meu coração se fechou. E eu falei assim, então tá, Senhor, eu entendi. Então eu não vou fazer. E aí depois eu senti uma paz tão grande, que a Bíblia diz que Deus nos dá a paz que excede o entendimento. Amém? Então nessa noite, qual escolha nós faremos? Que nós não venhamos agir na emoção e nem na razão, mas segundo a direção de Deus. E para finalizar, eu queria deixar 2 versículos em Provérbios 16. O primeiro está no verso 1, que diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O segundo está em Provérbios 16, no verso 9, que diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos. Amém? Que nós possamos fazer escolhas certas, direcionados pelo Senhor. Amém?